encontrei, por exemplo, nesse catálogo aqui, 2 livros interessantes. Um era a Bíblia do Jovem. Eu disse, ué, a Bíblia do Jovem? Já tinha nesse tempo? Um catálogo de 1862. 62. A Bíblia do Jovem. Tinha outro que era Bíblia Ilustrada com todos os animais citados nos textos bíblicos. Olha que coisa interessante, né? Eu disse, oh meu Deus, eu queria ir lá nessas bibliotecas para olhar essas Bíblias. Aqui deve ter. Os Estados Unidos e a Europa, gente, tem uma política de conservação da sua história muito diferente da nossa. Nós não temos, por exemplo, os registros dos livros que circularam, que eram dados como herança no século XIX. Se você for nos arquivos lá, que eu nunca tive a chance de ir, você encontra isso facilmente. Eles prezam por essas fontes documentais. A gente, o Brasil, tem muito ainda a aprender e a correr atrás, né? E salve Deus a nossa Biblioteca Nacional, né? Guarde de todo incêndio, e eu digo também o Real Gabinete Português de Leitura. Então, aqui também tinha, por exemplo, a Bíblia da Mulher. Aí você diz, nossa, uma coisa moderna, né? E a minha boca assim caiu, meu queixo caiu, porque eu disse, meu Deus, como nós somos presunçosos, né? E aí, pessoal, lendo jornais, assim, aproveitando, eu descobri também tratados teológicos, assim, que não se comparam ao que a gente tem hoje, sabe, Sérgio? Muito bem preparados. Material, assim, que você poderia pegar tranquilamente hoje e dar aulas e reproduzir. E dava para passar tranquilamente como material de extrema qualidade. Nem tudo que é antigo é ruim. Sabe o que acontece? Nós temos a impressão que literatura de qualidade é literatura recente. Não é. Cada literatura tem o seu valor no seu contexto histórico, no seu tempo histórico. Então, tem que parar com essa coisa de ver a literatura como algo que é linear e progressivo. Porque isso é ruim para tudo, né? Então, vamos lá. Chegamos nos jornais. Chegamos, então, nos jornais. Nesse grupo que eu mostrei para vocês, dessa cultura impressa, na tese eu tenho espaço para tratar disso. Hoje eu fiz o recorte dos jornais. Nesse contexto todo do grande século XIX, que não é só o século XIX, mas que vai do final do século XIX a mais ou menos 1818, princípio do século XX, circula um objeto que é muito especial para mim, que são os jornais. Dentro do grupo dos periódicos, eu fiz o recorte dos jornais protestantes para que a gente tratasse hoje. Para que os irmãos tenham noção do que um jornal significava para o século XIX, é a nossa internet moderna, guardadas as devidas proporções. Na internet você encontra o quê? De tudo. Você compra roupas, você encontra livros, tudo que você imaginar. Você sabe de notícias lá de um koala, de um canguru que entrou na casa de um cidadão lá não sei onde. Guardadas as devidas proporções, gente, o jornal no século XIX, ele tinha essa função da internet moderna. Ele era uma miscelânea, tudo podia ser encontrado no jornal. Por quê? 2 coisas favoreciam o jornal, os periódicos. Baixo custo, né, as folhas eram baratas, nem se comparava a um livro de brochura naquele sistema da época. E outra coisa também era a questão de que os jornais eles podiam ser lidos por alguém que soubesse ler, para um público maior. Então os escravos se reuniam na sala, eles chamavam os escravos, eles chamavam a família toda. Então o leitor da família transmitia todas as informações do jornal. Então o que tinha mais no jornal de interessante? Digo não só o protestante, de forma geral. Vamos ver que os jornais protestantes eles se enquadraram nesses modelos. Primeiro, a veiculação do saber e da instrução pública. Muito do que era instrução, no sentido de conhecimento geométrico, filosófico, literário, era transmitido pelos jornais. Até dicas de costura, de beleza, de moda, tudo era transmitido pelos jornais. Outra coisa que os jornais tinham de positivo, nesse tempo, que era por isso que eu considerei como a internet moderna, era o intercâmbio de ideias e textos. Por exemplo, um jornal como o Correio Mercantil, aqui, Filho do Rio de Janeiro. Ele costumava dizer, a Folha, me digam aí o nome de uma folha lá dos Estados Unidos, The New York Times, já existia no século XIX.
The New York Times, saiu com notícia de capa, isso. Então, um jornal aqui do Brasil já fazia menção a jornais de outros países. Então, as ideias eram efervescentes através de jornais, circulavam. Estão percebendo por que os protestantes foram espertinhos? Eles não iam perder esse veículo de propagação da palavra, da evangelização. Por isso que eu falo que a literatura protestante, eu falo não, os teóricos, e aí eu também cito, ela tem um caráter utilitário, propagar a fé. Os jornais, ele trazia informes, no nosso caso, sobre os fatos do Brasil e do mundo. Quem nunca visitou, você nem precisa sair de casa. Você entra no site da BN Digital, que é a nossa Biblioteca Nacional, e lá tem um linkzinho que é Hemeroteca Digital. Você entra nesse link e você vai ter acesso a diversos jornais do século XIX. Você vê, por exemplo, falando aqui do Porto. Você vê, por exemplo, fazendo menção, aqui pessoas chegaram na data X, em tal, desembarcaram no navio tal. Então, fatos sobre o Brasil e o mundo. E, por fim, ele é considerado um suporte divulgador do discurso literário, que é o que mais interessa a minha área, que é a literatura. Ok? Muito bem. Eu queria, então, falar agora, tratar um pouquinho, antes de nós citarmos aqui os jornais protestantes, sobre o Calley e os jornais laicos. Nós sabemos que o Calley veio ao Brasil em 1855, influenciado por uma obra literária que Deus usou. Agora eu não estou na academia, eu posso ser bem crente, né? Eu sou crente lá também, mas eu posso falar misticamente aqui, né? Eu posso falar misticamente. Porque se eu começasse a dizer, Deus usou Daniel Kidder para escrever, eu não digo, lá vem a pregadora, não é culto não, irmão. Então a gente tem que ter uma... Então, Daniel Kidder escreveu um livro, um missionário, um reverendo metodista, chamado Reminiscências, né? E tem um outro que ele escreveu, Viagem sobre o Brasil, se eu não estou enganada. Calley leu essa obra, vocês devem saber, minha memória é só a graça, está tudo escrito. E ele veio então, né, o Espírito Santo já o incentivando. Quando ele chega aqui no Brasil, a gente pensa assim, o que será que o Calley fez? Ele só escreveu os seus panfletos? Hoje eu não vou ter condição de falar dos panfletos por conta do tempo. Mas ele escreveu apenas os panfletos? Não. O Sérgio já introduziu muito bem aqui, na sua nota introdutória. Ele fala que ele vai fazer uso dos jornais laicos, os jornais seculares. Então ele procura o Correio Mercantil, ele procura outros jornais que já vou ver aqui, vou citar o nome porque não me vem à mente. Diário do Rio de Janeiro, chegou outro. E ele vai então começar a falar dessas obras, dar um jeito dessa literatura protestante chegar às pessoas. A primeira menção que aparece a Calley, eu não trouxe hoje, é quando ele oferece os seus serviços à comunidade, os seus serviços de médico. Está entre nós o médico, né, o reverendo, aí fala e oferece seu serviço. Eu não trouxe hoje, está lá no material. Então, o que acontece, gente? Aqui, por exemplo, é o jornal Correio Mercantil, na Hemeroteca Digital, você encontra esse jornal, é só pesquisar direitinho. 5 de outubro de 1856, o Correio Mercantil começou a veicular o que o Sérgio falou para a gente, uma obra de ficção literária protestante, que foi A Viagem do Cristão, que hoje nós comumente chamamos de O Peregrino. De outubro até dezembro, até 10 de dezembro, Calley então pagou ao jornal, porque quando aparece o título Publicação a Pedidos, é porque as pessoas pagavam para que isso circulasse. Calley então pagou para que capítulos da obra do Peregrino fossem colocados nos jornais. Podem ficar à vontade. Nesse caso aí, o editor do jornal não poderia, mesmo sendo pago, impedir. Sim. E o fato de ser pago não era obrigado a deixar ele escrever. Sim, como é que ele conseguiu essa situação de fazer isso? Isso? Deixa eu falar, o Sérgio vai poder até me ajudar melhor. Existia na época no Brasil 2 grandes partidos políticos. Eram os ultramontanos, que eram assim, favorecedores da religião católica, estavam submissos à autoridade do Papa, e para eles tudo que era acatólico era extremamente avesso.
Mas havia um outro grupo de políticos e pensadores que eram chamados de os liberais. Estou errada? Ainda bem que eu estou com o historiador no meu lado. Ô, glória! E amigo! Os liberais, eles tinham a mente um pouco mais aberta, acreditavam na questão do que Lutero já pregava lá, do Estado laico. E o imperador não podia assumir publicamente, mas ele era, digamos assim, simpático às causas liberais. Por que ele era simpático? Porque ele era um estudioso, ele gostava muito de viajar, ele era um cientista na realidade, o imperador Dom Pedro II. Então, o que Calley fez? Calley, vocês conhecem, Lembranças do Passado, é uma obra que todo congregacional deveria ler e que nos ensina muito. O que Calley faz? Ele começa, então, procurando esses nobres para ter aquela política da boa vizinhança, né? Traz relógios de ouro, entrega. Então, isso, os donos de jornais na corte do século XIX, eles eram pessoas influentes. Então, por isso que eles não proibiam. Os católicos podem morrer aí. Eu sou liberal, eu vou deixar. A oposição era feita no jornal católico, né? Você vai falar mais na frente. Isso, mas havia muita oposição dos outros jornais, que nós vamos tratar já já. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu falo, estou falando muito. Então, muito bem. Deixa eu terminar, para eu não cansar. Porque é muita coisa, irmãos, e assim, eu queria muito que quem estivesse aqui hoje saísse com essa noção dessa riqueza que a gente tem, né, de material protestante, que muitas vezes nós não valorizamos, né? E se nós não valorizarmos a nossa história, quem valorizará? Esse grupo de pastor, esse grupo aí de preconceituosos, né, que acham que cristão não tem cultura, de forma alguma. Pode falar, querido. Eu ouvi falar, meus tempos de universidade e tal, Sim. seminário também, que quando Pedro II queria saber Sim. algo importante Sim. sobre religião, sobre Cristo, essas coisas, Sim. diz que ele mandava buscar na biblioteca dele o livro, e era a Bíblia, isso é verdade mesmo? De fato, ele era um amante da Bíblia, né? Lia em hebraico, né? Lia em hebraico, o hebraico dele era fluente, fez questão de visitar a Terra Santa para que captar as narrativas bíblicas em loco, né, ali em foco. Então, o senhor está certíssimo, pastor. Há registros que tratam disso sim. Não se pode negar, irmãos, que a Bíblia é um clássico literário. Nada, querido. Vamos tirar a parte dessa questão do misticismo. O misticismo que eu falo, os irmãos entendem, a fé, a espiritualidade. A Bíblia ela é um clássico, ninguém nunca vai poder negar isso. Né? Há estudiosos não cristãos, há cristãos, que têm tomos de estudos sobre a Bíblia e o seu valor literário, o aspecto literário. E Humberto Eco diz, porque lê os clássicos, ele conceitua o que é um clássico de uma forma muito simples. Tem gente